Bom dia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco nesta manhã. Vamos entrando aí. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, bom dia. Semana passada, algumas mulheres falaram que eu não dei bom dia, mas é porque tantas mulheres, às vezes passa batido. Mas saiba que o meu coração, ele fica aqui junto com vocês, somos uma família, somos mulheres às quais o Senhor nos chamou para que juntas nós pudéssemos mesmo sermos alimentadas por Ele. Ainda que muitas vezes eu não consiga dar um bom dia para você, saiba que Jesus Cristo é o primeiro a te dar bom dia aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus é o primeiro a te esperar aqui para fazer grandes coisas na sua vida e também na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Eu também fico ansiosa por esse momento, coração dispara. Eu clamo tanto a graça de Deus para estar aqui com vocês, para que possa mesmo ser derramado, sabe, sobre as nossas vidas, um alimento que é real, um alimento que é puro, um alimento que é verdadeiro, um alimento que ele não vai falhar, um alimento que vai penetrar mesmo, sabe, no nosso espírito, não vai ficar apenas na nossa alma. Eu tenho pedido isso para o Senhor com todas as minhas forças, para que o Senhor possa mesmo vir nos libertar, porque nós estamos aqui nos alimentando da palavra, nós estamos aqui nos alimentando do próprio Deus. Bom dia, bom dia! Tantas mulheres preciosas aí do outro lado, mulheres que eu conheço, que são mulheres íntimas minhas, mas ao mesmo tempo tanta mulher que é íntima de Jesus aí do outro lado. Fazemos parte de uma família linda, louvado seja o nome do Senhor. Acabei de ouvir um áudio seu, amém, Jaque, louvado seja Deus. Agora mesmo eu mando os devocionais para vocês. Hoje é o último capítulo do nosso livro que nós estamos estudando lá nos grupos de WhatsApp. E aguardem, porque o próximo livro vai ser tremendo. Não fiquem de fora. O próximo livro já está autorizado pela editora. Nós vamos estudar um livro lindo, um tema que eu amo, amo, amo. E vou dar uma dica para vocês. Nós vamos falar do amor de Deus no próximo livro. Esse amor que cobre uma multidão de pecados, esse amor que nos leva além, esse amor que levanta a nossa cabeça para que nós possamos mesmo olhar para Ele, não olhar para as pessoas que têm nos julgado, para as pessoas que têm muitas vezes, assim, sabe, olhado para a gente com aquele olhar de desprezo. Você não precisa disso, você não precisa disso. Quando nós temos a revelação do amor de Deus, o Senhor, Ele pega gentilmente, sabe, no seu queixo e Ele levanta a sua cabeça novamente porque Ele te ama, Ele te ama, Ele é apaixonado com você. E nós vamos falar sobre isso no próximo livro. Então, olha só, para vocês participarem do grupo de WhatsApp, eu vou fazer o seguinte, os nossos grupos de WhatsApp estão praticamente todos cheios. Meninas, somos 13 grupos de WhatsApp, por isso que muitas vezes eu não consigo responder vocês, porque são mais de 3.500 mulheres no meu telefone particular. Eu ainda não quis delegar isso. Às vezes as pessoas falam, você tem que delegar isso. Não, eu não quero delegar isso ainda, é algo meu, é algo que eu amo fazer, eu gosto de mandar para vocês isso, é algo, eu amo isso. Mas às vezes eu não consigo responder todas vocês. E tem também o Telegram, né? Então, o Telegram, ele é um grupo aberto que vocês podem, assim, não tem quantidade. Então, quando terminar essa live, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o link do Telegram e na segunda-feira eu vou abrir mais um grupo de WhatsApp, tá bom? Mas o Telegram, gente, é o melhor caminho. Amém. Bárbara, tô vendo que você tá aí, minha amiga linda, bom dia. Tá bom o áudio? A minha voz tá tudo bem? Que eu esqueci de perguntar. Pra gente começar, vamos orar? Amém. Pai amado, nós queremos nos render ao Senhor essa manhã. Nós queremos nessa manhã
colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Deus, para que o Senhor possa mesmo adentrar o nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, para que o Senhor possa mesmo perscrutar, Deus, o mais profundo do nosso coração e vir a nos libertar, Senhor. Pai, nós cremos que a Tua palavra é o poder de Deus, aquele poder que nos liberta, aquele poder que verdadeiramente Ele adentra as profundezas do nosso coração para julgar a luz, Senhor, onde ainda existe trevas. E nós estamos aqui hoje para isso, Pai. Somos mulheres, ó Deus, sedentas do Senhor. Queremos que o Senhor entre na nossa casa, queremos que o Senhor entre na nossa vida, queremos que o Senhor faça na nossa vida aquilo que está no teu coração. E nós queremos aprender a nos posicionar nesse lugar, para que o Senhor tenha liberdade de agir em nós, para que o Senhor tenha liberdade de agir através de nós. Nós queremos nessa manhã, Pai, te falar, Deus, que nós queremos que o Senhor entre, Pai, para que todas as trevas, Pai, toda arma forjada, Deus, do maligno, Deus, sobre a nossa vida, Pai, sobre a nossa família, caia por terra nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Senhor, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos. Nós não estamos aqui, Deus, te pedindo coisas para que nós possamos esbanjar nos nossos próprios prazeres, não, Pai. Mas nós estamos aqui, Deus, para viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui, Pai, para sermos cheias da plenitude do Senhor, Pai. E não deixar, Deus, Satanás cirandar na nossa vida. Não deixar, Pai, Satanás cirandar na nossa vida, na nossa família, nem nas coisas que o Senhor tem nos dado, Pai. Mas nós queremos nos posicionar, Deus, como mulheres, ó Pai, que são mesmo arco nas mãos do Senhor para enviar flechas. E muitas vezes, Senhor, sermos flechas nas mãos daquelas outras mulheres que são arco na nossa vida. Mas nós queremos nessa manhã, Pai, nos prostrarmos, Deus, diante do Senhor. Como o Senhor Jesus nos disse, nós estamos indo até o Senhor nessa manhã. Nós queremos lançar diante do Senhor, Deus, a inquietude da nossa alma, porque nós queremos aprender com o Senhor que é manso e o Senhor que é humilde de coração. Nós nos prostramos dessa manhã, Senhor, nós nos desarmamos dessa manhã de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós somos, e nós te pedimos, Pai, que o poder do Teu Espírito Santo nos toque esta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, princípios espirituais. Hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos lembrar as regrinhas do nosso estudo? Papel e caneta na mão. E nós vamos anotando aqui nos comentários os versículos citados para aquelas que não conseguiram ouvir, pegar aqui. Olha, mais uma vez eu quero falar para vocês. Esse tempo aqui comigo não vai te sustentar e não vai te trazer a libertação que você precisa. Você precisa anotar, você precisa deixar que a palavra de Deus mergulhe no seu coração. Quando o Senhor Jesus nos ensina, conhecereis a verdade vos libertará, é porque você precisa de fato deixar essa verdade entranhar no seu espírito. Não basta você vir aqui comigo, sabe? É o princípio, sim, é o princípio. E o Senhor está derramando sobre nós aqui, mas você precisa tirar um tempo para que tudo que nós estamos aprendendo aqui seja enraizado no seu coração. Outra coisa, sério, a luz do seu rosto está ruim. Eu não quero que vocês me vejam aqui, eu já fico aqui propositalmente. A luz que nós estamos buscando aqui é Jesus. Nós não estamos buscando ver a série, se a série está bonita, se a série está feia. Não, foca os seus olhos no autor e no consumador da fé. Foca seus olhos em Jesus, esquece a imagem. Sabe, foca nas minhas palavras e foca nos versículos que nós vamos estar aqui. A série não liberta ninguém, apenas a verdade da palavra de Deus liberta. Tá bom? E nós estamos aqui para isso. E hoje nós vamos falar sobre princípios espirituais. Princípios espirituais que nos trazem segurança e fazem com que as promessas de Deus nos alcancem. Olha, eu recebo muitas mensagens de mulheres falando assim: ah, sério, eu sou evangélica, mas a minha vida tá uma bagunça, mas eu perdi o emprego, nós estamos passando necessidade disso, nós estamos passando necessidade daquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de qualquer outra coisa, não é o fato de você ser evangélica que você vai receber as promessas de Deus na sua vida. Em nenhum lugar da palavra de Deus você vai encontrar assim, se você for evangélica, as bênçãos de Deus vão vir sobre a sua vida. Ser evangélica, isso não é um princípio espiritual. Também ser católico não é um princípio espiritual.
o Senhor Jesus, ele nos ensina que se ele nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. O que nos faz que a nossa vida realmente seja uma vida abundante, onde as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, é quando os princípios espirituais da palavra de Deus se cumprem na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Quando você pega aqui na palavra, você vai lá em Êxodo, nos capítulos 39 e 40, anota aí, Êxodo 39 e 40. Séries, o que está acontecendo aqui em Êxodo 39 e 40? Está acontecendo que Moisés, ele escutou a ordem do Senhor de construir um tabernáculo. Para quê? Porque até então Deus não habitava no meio deles. Até então, nós já estudamos isso nas quartas-feiras anteriores. O que acontecia? O Espírito de Deus havia sido tirado do homem. Então, Deus, ele não habitava mais dentro do homem. Então, quando Deus tirou aquele povo do Egito, o que ele disse para Samuel, para Moisés? Moisés, você vai fazer um tabernáculo e ali eu vou me manifestar. O que era o tabernáculo? O tabernáculo é como se fosse um lote, ele era cercado como se fosse um muro e dentro dele tinha uma tenda. E nessa tenda, a hora que você entrava assim nesse lote, tinha ali primeiro o local que você oferecia o sacrifício, depois a bacia na qual você se lavava, depois você entrava e dentro da tenda tinha 2 lugares, que era o lugar santo e o lugar que era o santo dos santos. Mas para que era esse lugar? Esse lugar era para a presença de Deus habitar ali. E não vamos falar disso hoje, mas ali era cheio de regras. Então, mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que o tabernáculo foi o lugar que a presença de Deus se manifestava. Tinha todas as regras do tabernáculo. Mas veja bem, que horas, séries, que a presença de Deus se manifestou ali? Se você pegar Êxodo 39 e 40, você vai ler Êxodo 39 e 40, você vai achar a seguinte frase 18 vezes, apenas em 2 capítulos. A frase é a seguinte: segundo o Senhor ordenara a Moisés. Moisés, ele fez tudo conforme Deus ordenava a ele, o tabernáculo, tá bom? O tabernáculo era o lugar de Deus habitar. E aqui fala 18 vezes que Moisés obedeceu piamente às ordens do Senhor. Aí, depois que Moisés terminou de construir o tabernáculo, sabe o que aconteceu? A palavra de Deus fala aqui em Êxodo 40, 34, que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora, quando que a glória do Senhor encheu o tabernáculo? Quando Moisés obedeceu piamente para construir o tabernáculo de acordo com a vontade de Deus. A glória de Deus, ela não veio enquanto Moisés não obedeceu a ordem do Senhor. O que significa isso, sério? Significa que muitas e muitas pessoas não têm experimentado a presença de Deus na vida delas, não têm experimentado essa glória do Senhor na vida delas, porque não estão obedecendo a Deus. Porque a vida delas não tem ordem divina. Muitas vezes elas têm apenas uma religião. Muitas vezes ela fala, eu sou evangélica, eu vou na igreja dia de domingo, agora nem indo na igreja não tá, porque não pode. Olha, eu quero falar algo para vocês, eu vou abrir um parênteses aqui, algo que tem incomodado a minha vida e a vida do meu marido. Muitas igrejas já voltaram a abrir. Vocês concordam comigo? Muitas igrejas. E tem gente usando a desculpa que não pode ir na igreja por causa do coronavírus. Mas sabe o que acontece? Elas vão no supermercado, elas saem de casa, elas fazem um monte de coisa e na igreja não pode ir. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí é hipocrisia. Acorda, sabe? Congregar é um princípio bíblico. É um princípio espiritual. Então, vamos parar de dar desculpa que você não quer ir na igreja por causa do Covid. Se você vai no supermercado, se você vai na farmácia, você faz coisa muito pior. Congregar é um princípio espiritual.
O título da mensagem de hoje é Princípios Espirituais. A importância dos princípios espirituais na nossa vida. Então, voltando, fechando parênteses da igreja, quem tem ouvidos para ouvir o que o Senhor está dizendo nessa manhã, mas a palavra de Deus fala que Jesus, ele veio e tabernaculou entre nós. Então, no Antigo Testamento, Deus se manifestava ali no tabernáculo, ok? Agora hoje, o tabernáculo somos nós. Esse tabernáculo é o lugar que o próprio Deus escolheu habitar. Agora, ele não vai habitar de qualquer maneira. Ele não vai habitar se não tiver ordem divina na nossa vida. Ele não vai fazer isso. Então, nós precisamos entender o quê? Que princípios espirituais são aquilo que está escrito na palavra de Deus que nos trazem vidas. E do contrário, eles trazem morte sobre a nossa vida. Eles trazem morte sobre a nossa vida. E, Séries, onde tem os princípios espirituais? 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Vamos lá. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Fala assim: toda a escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Então, os princípios espirituais, eles vêm da palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar de acordo com a justiça de Cristo Jesus. Para quê? Para que nós possamos ser mulheres que andem com a perfeição do próprio Deus dentro de nós e que nós possamos ser habilitadas para toda boa obra que Deus nos manda, que Deus nos ensina. Então, deixa eu te falar uma coisa, não é de qualquer maneira que as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Não é o fato de... As promessas de Deus, ela vem, as promessas dele para nós são sim, quando nós aplicamos e vivemos os princípios espirituais na nossa vida. Caso contrário, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É ilusão. Por isso que nós precisamos abrir o nosso coração para conhecer a verdade, para que nós possamos não continuar sendo enganada, sabe, pela religião, e a gente fica perdendo as promessas de Deus na nossa vida. Não, nós precisamos pedir a Deus que levante homens e mulheres que verdadeiramente ministrem a verdade de Deus. Sabe por quê? Olha, nós somos filhas. Nós somos filhas de Deus. Quando nós vamos lá atrás, a gente começa a ver o primeiro homem que Deus criou, que foi Adão. Deus não criou Adão para ser um jardineiro. Não, Deus criou Adão para ser filho. Lá em Lucas 3, no final de Lucas 3, eu não me lembro, eu acho que é um dos últimos versículos, fala que Adão era filho de Deus, sabe? Deus, ele quer dar herança do reino dele, não é simplesmente para trabalhadores, não, mas antes de trabalhadores, nós precisamos entender que nós somos filhos. Que Deus, por que Deus criou o homem? Porque Deus queria ter uma família na terra, a qual ele pudesse se relacionar. Essa é a verdade do coração de Deus, sabe? Deus, ele criou tudo para o nosso prazer. Eu fico vendo assim, né? Eu contemplo tanto a natureza, sabe? Eu fico vendo assim, igual aqui em casa, tem pé de limão, tem pé de jabuticaba, aqui em casa tem pé de ameixa, tem pé de acerola, tem pé de graviola. Olha, Deus não chupa jabuticaba, Deus não chupa limão, Deus não chupa acerola. Deus não chupa melancia. Não. Deus criou isso tudo para o nosso próprio prazer. Deus criou isso tudo para que ele pudesse cuidar da família que ele colocou aqui na terra. Sabe? Nós precisamos entender isso. Agora, essa família, ela tem o quê? Ela tem princípios. Toda casa tem princípios a se submeterem. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem carro na garagem, mas os meus filhos de menor, eles não podem pegar o carro,
Por mais que esse carro seja deles, esse carro é deles também, é nosso, é da família. Eles não podem pegar o carro e sair por aí. Por quê? Porque existe um princípio. Existe um princípio que você só pode dirigir quando você tiver carteira. Agora, isso é uma regra básica do mundo. Agora, você já parou para pensar o que é um princípio espiritual? Meu Deus, é muito sério. Agora, sérios, como que esses princípios espirituais eles funcionam? Vamos lá em 1 João 5:7. 1 João 5:7. Esses princípios espirituais, eles nos mostram, antes de mais nada, que existe uma ordem no céu. Como assim? Existe ordem no céu. 1 João 5:7 fala assim: pois há 3 coisas que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Aqui está falando da Trindade, mas olha que tremendo. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Ou seja, a Trindade trabalha em concordância. A gente vê lá em Gênesis 1:26, a gente vê essa concordância. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali estava Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vê ali também na Torre de Babel, em Gênesis 11:7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. A gente vê que o céu existe um princípio de ordem, de comunhão. Vocês querem ver uma coisa aqui básica para isso? Eu acho tremendo porque aqui fala que 3 dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Isso significa o quê? Que a palavra é o próprio Jesus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vocês estão entendendo a importância dos princípios espirituais? Vocês estão entendendo que a palavra de Deus ela é viva? Ela é eficaz? Vocês estão entendendo que a palavra de Deus não é simplesmente para ficar aberta dentro das nossas casas, que não vai adiantar nada, ela não é um amuleto, mas ela é viva. A partir de que momento que ela é viva? Ela é viva se você praticar a mesma. Então, agora você precisa entender o quê? Que a palavra de Deus é um livro espiritual. Por quê? Porque ela é espírito, ela é Jesus. Você precisa escolher, olhar para a palavra de Deus e falar assim: meu Deus, apesar de eu conseguir palpar esse livro, ele vai muito mais além do que eu consigo palpar, porque ela é viva, ela é eficaz. E nós não vamos entender isso se a gente não entender que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Anota aí, 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha, você não vai entender as coisas de Deus se não for no seu espírito. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Anota aí, gente, 1 Coríntios 2, 14, tá bom? Então, o que nós precisamos entender? Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Séries, onde que está escrito que a palavra de Deus é viva, que ela é eficaz, que ela realmente penetra o mais profundo do nosso interior? Onde que está escrito isso? Hebreus 4, versículos de 11 a 13. Hebreus 4, versículos de 11 a 13, também nos ensina que não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha, você não tem que prestar conta para mim. Você tem que prestar conta para Deus. Aqui em Hebreus 4, nos versículos de 11 a 13, fala isso. Então, saiba que a sua vida não é uma vida que você tem que preocupar com as pessoas. Tem tanta gente que preocupa com a reputação, mas não preocupa com aquilo que o próprio Deus pensa dela. Se você se preocupar com aquilo que o próprio Deus pensa de você, você não vai ter que preocupar com mais nada. Porque quando você faz para Deus, você automaticamente vai estar fazendo para homens. Amém? Séries, por que é tão importante a palavra de Deus? Porque é ela que vai te ajudar, que vai te ensinar quais são os princípios espirituais que vão trazer vida na sua vida. Muitas mulheres estão presas. Por quê? Porque Satanás tem escondido coisas que têm prendido a vida delas, que são princípios espirituais importantes e que elas não têm a mente, os olhos abertos espirituais para compreender isso. Por isso que nós precisamos pedir que o Senhor lance luz nas falhas que nos são ocultas e que nos impede
de receber as promessas de Deus, porque isso é real. Olha para vocês verem o que fala lá no Velho Testamento. Vimos agora no Novo, vamos para o Velho. Oséias 4, versículo 6. Anota aí. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele fala assim: o meu povo, que povo? O povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que se esqueceu da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu sei. Você pode falar assim, ai meu Deus, mas isso é... Gente, isso é verdade. Isso é verdade. Para de querer ficar tampando a verdade. Deixa a verdade entrar em você. Ela é uma espada de dois gumes. Eu sei que dói, mas ao mesmo tempo que ela tira as coisas ruins, do outro lado ela coloca as coisas boas. Não deixa Satanás te enganar mais, achando que você vai perder coisas boas. Não, você vai perder coisas ruins e você vai ganhar coisas boas quando você entender isso aqui. O povo estava sendo destruído porque eles não conheciam a verdade da palavra de Deus. Eles, como sacerdotes, eles estavam rejeitando o conhecimento de Deus. Agora deixa eu te falar aqui, quem nós somos hoje? Nós somos sacerdotes. Eu e você hoje somos sacerdotes. Sério, o que é um sacerdote? Sacerdote são aqueles que são chamados para acessar o céu, para trazer provisão para a terra. Vocês estão me entendendo a seriedade daquilo que Deus nos chamou para ser? Nós somos sacerdotes. Aquelas que muitas vezes se posicionam no nosso lar, para quê? Para acessar o céu, para trazer alimento para a terra. Sim, essas somos nós. E Oséias, no capítulo 6, ele continua falando aqui, Oséias 6, versículos 3 e 6, anota aí. Ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Como a alva, a sua vinda é certa. E ela descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Aí no versículo 6, ele fala assim: pois eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Olha, presta atenção. Aqui fala que Deus quer o conhecimento de quem Ele é mais do que qualquer tipo de sacrifício que você faça para Ele. Deixa eu te falar, não adianta você fazer jejum com uma vida de pecados. Não adianta você fazer promessa para Deus com uma vida de pecados. Ele fala que Ele não quer esse tipo de sacrifício. Ele não quer, Ele fala aqui que Ele é um Deus misericordioso, mas a única coisa que Ele quer é que você o conheça de fato e de verdade. Porque o verdadeiro sacrifício já foi derramado ali naquela cruz. Não adianta, você pode ficar 30 dias sem comer carne, você pode ficar 40 dias sem comer doce. Se você não consertar a sua vida, isso não vai adiantar de nada. De nada, você vai só perder tempo ou vai estar fazendo um baita de um regime. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Isso está ali em Oséias 6, versículos 3 e 6. Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer que nós conheçamos Ele de fato e de verdade. Sabe? Por que, sérios? Porque Deus, gente, Ele não faz acepção de pessoas. Vocês precisam entender isso. Deus não faz acepção de pessoas. Ele abençoa quem anda dentro dos princípios espirituais. Por isso que o reino de Deus não tem desigualdade. Não tem desigualdade. Aqui no mundo, se tiver uma coisa que nós temos, é desigualdade. Se tiver uma coisa que dói no meu coração aqui nesse mundo, é desigualdade. Mas eu não posso acabar com a desigualdade porque 1 Coríntios 13, não precisa anotar, só se vocês quiserem, fala que não adianta eu dar tudo que eu tenho para os pobres. Se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Que amor é esse? É se eu não tiver o Espírito Santo de Deus que derrama amor no meu coração, sabe por quê? Por mais que eu tenha as coisas, eu posso acabar com tudo que eu tenho que não vai resolver o problema da humanidade. Só existe um que resolve o problema da humanidade, esse um é Jesus. É Jesus, é o derramado Espírito Santo de Deus. Não adianta, não adianta. Tem pessoas que falam, mas você tem isso. Não adianta, eu não posso resolver o problema com o que eu tenho. Eu posso resolver o problema ensinando a verdade da palavra de Deus e é isso que eu faço. Agora você e eu precisamos querer o que? Aprender.
Anota aí Provérbios 18, 2. Provérbios 18, 2. O que fala? Provérbios 18, 2 fala assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Você precisa buscar conhecer a Deus. Caso contrário, você vai estar sendo uma mulher insensata. Insensata. O conhecimento da palavra de Deus é que vai nos revelar quem Deus é e, consequentemente, nós vamos entender quem nós somos. Não tem jeito. Sabe, vida na palavra é essencial para quem quer ter vida com Deus. É essencial para quem quer desfrutar das promessas de Deus. É essencial para quem quer viver a vida plena que Deus tem aqui. Agora, séries, quantos dias que eu preciso ler a palavra? Todo dia. Ah, mas eu já li a palavra do início ao fim. A palavra é viva. Você esqueceu que a palavra é viva? Olha, eu leio a Bíblia todo ano, de Gênesis a Apocalipse, independente dos estudos que eu faço. Todos os anos eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso já tem 6 anos. Sério, por que você faz isso? Porque eu como todos os dias. Eu repito arroz com feijão, eu repito pepino, eu repito carne. Eu repito. Por quê? Porque eu preciso de comer. Aí as pessoas acham que elas limitam, sabe? Elas limitam o conhecimento da palavra de Deus como se a palavra de Deus não fosse viva. Deixa eu te falar uma coisa, o seu espírito, ele é alimentado apenas pela palavra de Deus. E é quando a palavra de Deus estiver inculcada, enraizada no seu espírito todos os dias, é que o Espírito Santo de Deus vai poder te convencer. Como que o Espírito Santo, ele vai te convencer de algo que você não tem guardado dentro do seu coração? Não tem jeito. Aí você pode falar assim, não, Sérgio, mas eu não preciso, eu não ensino igual você. Olha, deixa eu te falar algo que eu aprendi. Todas nós temos um púlpito. Todas nós temos um púlpito. Para muitos, o púlpito vai ser os seus pais, vai ser os seus filhos. Para muitos, o púlpito vai ser o pessoal que você trabalha. Mas todas nós temos um púlpito, porque existem pessoas ao nosso redor. Púlpito, para mim, não é algo material. Púlpito, para mim, é algo espiritual. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando eu viajo com a minha família, eles são a minha plateia. Eles são aqueles que precisam ver em mim a palavra de Deus fluindo a todo tempo. Sério, você fica ensinando a palavra de Deus para os seus filhos quando você viaja? Não. Mas a minha vida é uma prática dela. No jeito que eu trato meu marido, no jeito que eu trato os meus filhos. Isso é ensino. Isso é ensino. Agora, se você não se alimentar da palavra, a sua boca, ela vai começar a sair asneira. Anota aí, Provérbios 18, 20 agora. Eu coloquei aqui 2 versões no Provérbios 18, 20. Na primeira versão que fala assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, aqui fala que o seu coração, ele alimenta do que sai da sua boca. E olha, numa versão mais simples, fala assim: você terá que aguentar as consequências de tudo que você disser. Então, nós precisamos entender que a boca fala do que o coração está cheio. Se você não encher o seu coração com a palavra de Deus todos os dias, aprendendo a se portar, você vai começar a falar asneira, sabe? Você vai começar a falar besteira. E aquilo ali vai contaminar não somente a sua vida, mas as pessoas que estão ao seu redor. E isso é fato. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, muitas pessoas falam assim: ah, não, mas esse Deus do Velho Testamento é um Deus muito ruim, ele matava muitas pessoas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus, ele mandava matar outras pessoas ali no Velho Testamento, você precisa entender o contexto da história. Na maioria das vezes que isso acontecia, sabe por que que era? É porque aquelas pessoas, elas contaminavam muitas outras pessoas. E ali o que estava em jogo era uma humanidade inteira. O que estava em jogo não era apenas aquelas pessoas. O que estava em jogo ali era a humanidade inteira. A humanidade inteira. Sabe? Então, nós precisamos... Vocês podem ter certeza que todos tiveram a chance. Todos que morreram antes de Jesus Cristo tiveram a chance. 1 Pedro 3...
do 18 a 20, fala que Jesus Cristo, ele pregou para aqueles que estavam ali na prisão no inferno. 1 Pedro 3, 18 a 20 fala que o Senhor, ele foi até o inferno e ele ficou ali pregando a verdade da palavra de Deus para aquelas pessoas que morreram sem a oportunidade de serem salvas. Agora isso é profundo? É. Agora muitas pessoas falam por quê? Porque não conhecem. As pessoas perecem por quê? Porque não conhecem. Elas não conhecem a palavra de fato e de verdade. Agora, quando eu falo para vocês, lá no início, igual nós falamos de 1 João 5,7, que há 3 que dão testemunho no céu, o que significa? Que o Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito, eles trabalham juntos, eles trabalham de acordo. Não significa que a vontade deles era igual, não. Tanto é que não era vontade de Jesus descer para cá. Vocês acham que era da vontade de Jesus morrer na cruz? Não, mas ele tinha a firme convicção que eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Pai, afasta de mim esse cálice, todavia que se cumpra a tua vontade, não a minha. Eles trabalhavam em concordância, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles trabalhavam em concordância. E eu vou te dar, por exemplo, aqui em João 3,16, anota aí. E em 1 Timóteo 2,4, nós vemos claro que a vontade de Deus é que ninguém pereça. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, eu te pergunto, todo mundo é salvo? Não, mas é a vontade de Deus que todo mundo seja salvo. Mas todo mundo é salvo? Não. Sabe por quê? Porque o Pai, a Palavra e o Espírito, eles trabalham em unidade. É da vontade de Deus que ninguém pereça. Mas existe algo que precisa completar isso. Sério, o que precisa? Precisa da Palavra de Deus. Receber a Palavra de Deus no seu coração. E você precisa deixar o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque eles não trabalham sozinhos. Eles não trabalham sozinhos. Por isso que todo mundo não vai ser salvo, porque além da vontade de Deus, você precisa aceitar o que Jesus Cristo fez para você, deixar essa palavra entrar no seu coração para que o Espírito Santo de Deus te convença daquilo que é errado na sua vida. Por quê? Porque são 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, sabe? Agora isso é profundo? Sim, isso é muito profundo, gente. Por isso que nós já lemos lá em cima que as coisas de Deus, elas se discernem como? Espiritualmente. Não adianta. Não adianta você querer entender a Deus. Eu acho tanta soberba das pessoas que ficam querendo entender a Deus, sabe? Com aquilo que ela é. Gente, nós somos pequenos demais para entender a Deus. O que nós temos que fazer é nos sujeitar diante da poderosa mão de Deus. Nos submeter a Ele, sabe? Para vocês terem ideia, uma palavra que me abençoa muito, 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 é a respeito das pragas. Quando a gente vai lá no livro de Êxodo, que fala das pragas, aqui é um exemplo perfeito de que Deus não faz exceção de pessoas. Quando o Senhor vai tirar aquele povo ali do Egito, que ele lança as pragas, você percebe o quê? Que aquelas pragas, elas não alcançam nenhum do povo de Israel. O povo de Israel é totalmente imune a elas. Mas aí você fala assim, então por que alcançou os egípcios? Não tem nada disso. Olha só, Êxodo 9, do 17 ao 21, quando Deus estava lançando a praga aqui, a respeito da grande chuva de pedra que ia cair, olha o que fala aqui em Êxodo 9, do 17 ao 21. Ele fala assim, amanhã, por este tempo, farei cair uma grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até hoje. Então, recolhe o seu gado e tudo que tem no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo, recolham para sua casa. Em caindo sobre eles a chuva de pedra, vão morrer. Agora, presta atenção. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor? Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e os seus gados para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e os seus gados. Então, não vem me falar que Deus faz acepção de pessoas, não. Aqui, muitos dos egípcios que creram na palavra do Senhor, sabe o que aconteceu? Foram salvos. Eles saíram dali
Eles saíram dali com aquele povo, porque Deus, Ele dá oportunidade para quem ouve a palavra do Senhor, mas não é somente para quem ouve a palavra do Senhor. Ele dá oportunidade para quem obedece a palavra do Senhor. E isso é algo, igual nós vimos em Oséias, nós precisamos o quê? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esse povo aqui, ali, eles não entenderam isso. O que aconteceu com eles, Séries? A palavra de Deus fala que depois que eles saíram ali do Egito, eles começaram a desobedecer a Deus de uma maneira terrível. Terrível. Deus fez aquele milagre lindo e a única coisa que Deus queria que eles entendessem era o seguinte: vocês não precisam ter medo de nada, porque eles começaram a ter medo. Moisés, você tirou a gente do Egito, agora a gente vai morrer aqui. Pelo amor de Deus, Moisés. E Deus assim pra eles: meu Deus, acorda, acorda, obedece, gente, obedece, é só vocês obedecer. Não existe promessa sem obediência, não existe bênção sem obediência, não existe, gente. Não existe, tá bom? Não existe. Muitos homens e mulheres estão aí querendo encher a igreja sem pregar obediência. Não existe, gente. Sem obediência não existe bênçãos. Não existe bênçãos. E olha aqui o que o Senhor usa a boca do salmista para falar lá desse povo de Israel. Salmos 81, versículos 13 e 14, fala assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Vocês estão me entendendo? Salmos 81, versículos 13 e 14. O Senhor fala assim: se vocês me escutassem, povo, e andassem nos meus caminhos, eu destruirei os inimigos de vocês. Cabe a nós obedecer, cabe a Deus destruir todos os nossos inimigos. Ele destrói. E muitas vezes o que acontece? Nós damos uma brecha para ele entrar. Enquanto essas brechas não são fechadas, não tem jeito. Eu vou te explicar uma coisa, você vai entender de pronto. No céu existe um tribunal. Existe um tribunal no céu, onde Deus é o juiz perfeito. Jesus Cristo está lá como nosso advogado. E Satanás, ele vai até esse tribunal e fala assim: olha, Senhor, a Séries, ela fez isso, isso e isso. A Séries fez isso, isso e isso. Jesus vai me defender, ele vai me defender. Mas ali é um tribunal que funciona. O juiz é reto, o advogado é reto. Se é naquela acusação tiver algo que abrir uma brecha na minha vida, aquilo ali não vai se cumprir. Tem gente que ora, por exemplo, tem gente que tá com uma causa na justiça, tá? Você tá com uma causa na justiça. Aí você vira pra mim e fala assim: Séries, ora pra essa causa se resolver. Eu vou orar pra essa causa se resolver. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver errada, se você tiver entrado na justiça errada, essa causa vai se resolver da maneira correta. Ela não vai resolver pro seu lado. Por quê? Porque Deus é um justo juiz. Ele não aceita o suborno como os juízes aqui dessa terra. Se você tem causas erradas e coloca essas causas erradas diante de Deus, Deus não é corrupto. Ele vai resolver de acordo com a vontade estabelecida na palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Tem gente que ora para a empresa funcionar, sendo que não paga impostos. Não, ela não vai funcionar. Se você orar, aí que Deus vai jogar mais luz nela. Enquanto você não acordar para a vida e começar a pagar seus impostos, não vai funcionar a sua empresa. Por quê? Porque nós estamos falando de um tribunal que não tem corrupção. Nós estamos falando de um tribunal, de um Deus que não tem corrupção. Nós estamos falando de um advogado que derramou o próprio sangue. Mas para quê? Para que você ande certo, para que você ande em cima dos princípios espirituais. Gente, não funciona. Deus, ele não burla os princípios espirituais. Ele não burla. Sério, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para isso resolver? Primeira coisa, se você tá errado, você tem que arrepender, gente. Arrependimento é que fecha as portas no mundo espiritual. Quando Satanás chega com a procuração lá em cima, olha aqui, o fulano, ele não tá pagando os impostos dele. Então eu posso ir andar na firma dele e posso arrancar tudo? Aí Deus vira e fala assim: pode. Você pode ir, porque ele tá dando brecha. Agora, se a pessoa se arrepender e ela falar assim: Deus, eu quero consertar a minha vida. Eu vou lá na Receita Federal, eu começo a falar: olha, eu quero fazer um acordo com vocês, eu quero pagar meus impostos, eu quero arrumar minha vida.
Ei, na hora que a pessoa começa a consertar, ela nem precisa ter pagado tudo, mas só da motivação do coração dela tá certo e ela começar a pagar aquilo ali devagar, o Senhor já vai virar para Satanás e falar assim: Satanás, sai daqui agora, porque aquela pessoa se arrependeu, ela fechou essa brecha na vida dela, e agora o sangue do Cordeiro é sobre ela. Jesus Cristo se levanta para defender. Agora, Jesus Cristo não defende quem não anda arrependido. Jesus Cristo não defende quem anda em pecado. Não tem jeito. Por isso que em Atos 3, versículos 19 e 20, fala assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigérios e envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pede oração pro seu casamento e você tá errada, pede oração para que Deus possa te mudar. Se você pede oração para as coisas financeiras e você não se porta de uma maneira certa, pede oração para Deus te colocar no prumo, porque não vai adiantar. Não adianta, sabe? Não adianta. Nós precisamos entender que quando nós abrimos uma brecha na nossa vida, é como se nós perdêssemos o rumo. A gente perde o rumo, a gente entra para uma floresta, a gente fica totalmente expostos e abandonadas nessa floresta. Agora, o arrependimento, ele leva à restauração do lugar que você estava. Por quê, Sedes? Por quê? Porque Provérbios 28, 13 fala que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Você precisa confessar as suas transgressões, porque caso contrário você não vai prosperar. Você não vai prosperar. Às vezes você está precisando não é de uma oração poderosa, é de tomar uma atitude poderosa e começar a romper na sua vida andando na verdade. Sério, o que é confessar? Confessar, gente, não é uma historinha, não, sabe? Tem gente que acha que confissão é confissão sem arrependimento. Não, gente, confissão, ela gera arrependimento. Como assim, sério? Tem gente que conta o passado, rindo, que é uma maravilha. Sabe? Eu era isso, eu era aquilo. É algo que, assim, eu devo ter falado isso umas 2 vezes na vida, eu vou rasgar o meu coração com vocês. Na época de moça, eu era uma mulher muito bonita. Eu já fui Miss na minha cidade. Eu desfilava com as Miss de Minas Gerais, tudo. Eu era daquela que desfilava de maiô e salto alto. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu tenho vergonha disso. Sabe? Eu tenho vergonha de contar isso pros outros. Sabe por quê? Porque eu me arrependi. Eu não entendia que o meu corpo era templo do Espírito Santo de Deus. Não era para ficar expondo o meu corpo do jeito que eu expunha, não. Agora por que sério? Eu fui isso, Não, eu tenho vergonha disso. Por quê? Porque houve um arrependimento genuíno na minha vida. Arrependimento é quando você esquece aquela história. É quando tudo se faz novo. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho pavor do meu passado. Não é que o meu passado era... Não, mas aos olhos do mundo, meu passado... Não, eu não gosto. Porque hoje eu sei a verdade da palavra de Deus. Eu morri e eu nasci de novo. E eu não conto história porque eu confessei o meu pecado. Eu fiz tudo novo. Sabe? É simples assim. É simples assim. Agora... Sério, para quem que eu preciso confessar? Só pro meu pastor? Sério, eu preciso confessar para você? Não adianta. Não tem nada disso. Para quem que você tem que confessar? Você tem que confessar para uma pessoa que tem Jesus, sabe? Uma pessoa que tem Jesus Cristo na vida. Não é pastor só, não. Tem uma mulher de Deus que realmente tem Jesus, chama ela, ora, pede para Deus te mostrar, confessa seu pecado, mas não deixe seu pecado encoberto mais não. Sabe por quê? Porque Deus, ele te perdoa. Ali naquele momento você conecta com o céu, mas a confissão, ela te desconecta das provas. Quando você confessa o seu pecado, quando você lança eles assim, sabe? Tira uma pessoa, precisa ser mais de uma pessoa, não uma pessoa fica sabendo. Sabe o que acontece? Você não tem mais provas, não existe mais condenação. Você tá entendendo? Gente, o que perdoa pecados não é promessa, não é novena, não. O que perdoa pecados é o sangue de Jesus Cristo. Mas você não pode deixar nada encoberto aqui dentro de você, porque senão Satanás vai ficar te condenando. Vai ficar te condenando. Para você sair do deserto, chame uma pessoa, peça a Deus para te mostrar uma pessoa e confesse os seus pecados, porque isso é o que? Princípio espiritual.
Existe um princípio espiritual que não tem desligamento sozinho. Não tem desligamento sozinho. Ah, mas eu vou confessar só para Deus. Não existe isso de confessar só para Deus. Não tem, não pode. Se você confessar só para Deus, você não vai ser liberta. Satanás vai continuar te acusando. Ele vai continuar chegando lá e falar assim, aqui, ó, ela fez isso, isso e isso. E você não vai ter confessado para uma pessoa. Porque Mateus 18, versículos 18 a 20, fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade também eu vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedidas por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É preciso confessar. É preciso confessar para Deus e para homens. Essa semana eu fiz uma coisa muito feia aqui em casa. Muito feia. Muito feia. Sabe o que eu fiz? Engraçado que enquanto eu não liguei para uma irmã e eu confessei o meu pecado e ela orou junto comigo, eu não tirei aquele peso das minhas costas. Não. Agora, eu não preciso falar para vocês o que eu fiz. Mas eu já liguei para a irmã e eu confessei meu pecado para ela. E ela orou e ela falou, amiga, está confessado. Agora não existe mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Depois disso, fiquei livre. Mas eu errei, eu pedi perdão pro meu marido e depois eu confessei o pecado para minha irmã. Ah, mas você se expõe assim? Não, eu não me exponho assim. Eu sei para quem que eu confesso meu pecado. Eu sei quem realmente me ama e que vai orar comigo e não vai me condenar. Você não pode sair confessando o seu pecado para qualquer pessoa. Você precisa saber a pessoa certa. E essa pessoa, ela tem que te conhecer de fato e de verdade. Agora, Satanás, ele tem uma procuração contra nós, que rouba a nossa vida abundante, que Jesus comprou para nós aqui. E essa procuração, ela cai por terra quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e somos curados. Precisamos ir pedir perdão para consertar? Claro que precisa. Se você errou com uma pessoa, você precisa ir, você precisa pedir perdão. Isso é o que? Arrependimento. Isso é o que? Conserto. Isso é conserto. Então, por que muitas vezes na nossa vida as coisas não acontecem? Porque nós não aprendemos os princípios espirituais. Nós ficamos ali, né, no raso da religiosidade e não conhecemos, a gente não conhece e prossegue conhecendo o Senhor e nós não desfrutamos das bênçãos que Deus tem para nós. Olha, as bênçãos de Deus para nós dependem da nossa obediência. A maior libertação que existe na nossa vida chama obediência, porque existem princípios espirituais. Arrependimento e confissão fecham as portas, mas a obediência é essencial para que elas se mantenham fechadas. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Confessar pecado não é para quem você não conhece, não, tá? Você precisa confessar pecado para quem você conhece, tá bom? Você precisa rasgar o seu coração com alguém que você conhece. Pode ser por telefone? Pode ser por telefone. Mas a pessoa, você precisa ter um verdadeiro arrependimento. Você tá me entendendo? Você precisa ter um verdadeiro arrependimento. Eu falo que confessar perdão é algo que vem do mais profundo do nosso coração. Mas isso é preciso. Eu quero terminar esse estudo com 2 Timóteo 2, versículos 11 ao 13. Anota aí. Fala assim, 2 Timóteo 2, versículos 11 ao 13. Fiel é esta palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. De maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. O que isso significa? Significa que tem 3 coisas que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Se você agir fora da palavra, Deus não vai negar a Ele mesmo, porque a palavra é o próprio Deus. Deus não trabalha fora da palavra de Deus. Deus não quebra princípios espirituais, porque Deus é espírito e o mundo espiritual também é real. As bênçãos de Deus dependem da nossa obediência.
E a nossa obediência depende da gente conhecer a verdade, para que a gente possa andar nessa verdade. Romanos 3:23 fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo, Pai. Eu sei que é um tempo que nós aprendemos tantas coisas sérias, Pai. Tantas coisas assim profundas, Pai. Mas tudo, Deus, dentro da Tua palavra. Tudo dentro da Tua palavra, Pai. Senhor, eu sei que muitas dúvidas irão surgir aqui. Muitas dúvidas, Pai. Mas eu quero te pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, alcance o coração de cada uma de nós nessa manhã. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor não é um Deus de confusão. O Senhor é um Deus de paz. Essa palavra, Deus, que ela venha mesmo trazer entendimento, que ela venha trazer simplicidade, que ela venha trazer graça, que ela venha trazer libertação, Pai. Que ela venha trazer, Deus, poder. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, agora, Pai, repreender, Deus, Satanás, de criar confusão, Deus, na mente, Deus, de cada uma dessas mulheres, ó Pai. Mas que a luz do Senhor venha sobre elas, Pai. Deus, se existir alguma mulher aqui, Pai, que precisa se libertar, Deus, que precisa se libertar, Deus, de coisas que estão dentro delas, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que o Seu Espírito possa mesmo ministrar o coração delas, ó Deus, a pessoa certa, Pai. Que elas possam não sair por aí de qualquer maneira, rasgando o coração. Não, Deus, que elas possam esperar o Senhor ministrar no coração delas, para que elas possam mesmo, sabe, Deus, ter aquela paz que excede todo o entendimento, para não fazer as coisas de qualquer maneira, Pai. Deus, que o Senhor possa mesmo, Deus, dirigir, Deus, cada uma, Deus, dessas mulheres, ó Pai. Deus, eu não estou aqui sozinha, Pai, eu estou aqui com o Senhor. Nós estamos aqui com o Senhor, Pai. O Senhor é aqui, Deus, é aquele que nos ama, é o nosso Paizinho. Jesus Cristo está sentado aí à direita do Senhor, Pai, intercedendo por cada uma de nós. E o Teu Espírito Santo, Deus, está aqui ministrando aos nossos corações, Pai. Deus, o que eu quero te pedir, Deus, é que nós possamos nessa manhã, Deus, ser libertas, Pai. Libertas da nossa incredulidade. Libertas, ó Deus, daqueles pecados que muitas vezes nos assolam, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia de nós e nos direciona, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amadas, deixa eu falar algo com vocês para que vocês não fiquem confusas. Confessar pecado é algo sério. Você não pode sair por aí fazendo isso com qualquer pessoa. Eu guardei um abuso dos 5 anos aos 40 anos. Eu não consegui falar desse abuso com ninguém. Mas isso teve um poder terrível dentro de mim. Aos 40 anos eu chamei o meu marido e eu confessei para ele. Tudo que aconteceu na minha vida. Então, existe o momento certo, existe a hora certa. E não confesse pecado com uma pessoa que você sabe que não te ama. Não. Os pecados são para serem confessados com pessoa que nos ama. Sabe por quê? Porque aquele que exorta, ele precisa exortar com amor. Não saia por aí rasgando seu coração com qualquer pessoa. Não faça isso. Se Deus está te revelando que você precisa confessar, Ele vai completar a obra também. E Ele vai te falar a pessoa certa. Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Hoje Ele começou algo na sua vida e você pode ter certeza que Ele vai terminar, porque Ele é fiel, tá bom? Deus te abençoe, receba essa palavra no seu coração. Obrigada por estar comigo mais essa manhã. Orem por esse tempo, orem pela minha vida e que nós possamos mesmo juntas, desfrutar de algo lindo, que é a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Só um detalhe. A irmã colocou ali, abuso não é pecado. Olha, o abuso não é pecado, mas ele gera consequências terríveis em nós que nos leva a pecar. Nossa sexualidade é despertada antes da hora e com isso nós fazemos muitas coisas erradas. Por isso que nós precisamos colocar para fora, não encobrir nenhuma das nossas transgressões, porque é aí que nós vamos ser curadas, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Até na próxima quarta.